do batismo renasci na luz do Senhor. Bem-vindos ao nosso último encontro de batismo. Com alegria eu acolho a cada um de vocês e vamos fazer a nossa oração inicial, pedindo a luz do Espírito Santo para que nesse dia de hoje possa estar nos iluminando, abrindo o nosso coração, a nossa mente, para compreender melhor o nosso batismo cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos rezar juntos a oração que o próprio Deus nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Peçamos a proteção e intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Preparação de batismo. E da nossa paróquia São Luís, Catedral, e de forma especial a gente fez este ano numa nova maneira de ser de virtual, né? Porque o tempo não permite ainda, conforme a quantidade muito grande de pessoas que procura a preparação de pais e padrinhos, encontrarmos juntos de forma presencial. Então é um modo que a gente encontrou dessa forma virtual. Tem os pontos positivos, né? Também tem o lado negativo, né? Mas a gente assim vai caminhando. E nosso último encontro falaremos sobre a celebração do batismo. Como que é a celebração do batismo? Então a gente vai estar vendo aqui a celebração em si. Vamos passar por dentro do rito do batismo. E depois, no final, algumas orientações práticas para os pais e padrinhos. Vamos ver, primeiramente, os símbolos. O batismo e seus símbolos. O que é símbolos? Os símbolos é aquilo que remete a uma realidade espiritual. É o que os nossos olhos conseguem ver, os nossos sentidos conseguem captar. Então, no batismo está repleto de símbolos. E a gente vai começar a ver agora e tentar entender, não na profundidade que cada símbolo tem, mas que quando você estiver ali na hora do batismo, possa lembrar, olha, esse gesto, esse símbolo, eu aprendi lá na formação, na preparação de pais e padrinhos, o que significa. Por quê? Aquilo que a gente conhece, a gente participa melhor. Então vamos conhecer agora um pouco os símbolos do batismo. O primeiro símbolo é a cruz, né? Já no início, o padre traça a cruz sobre a fronte da criança. Depois vai os pais e padrinhos. O que a cruz nos remete? Então, remete à obediência ao Deus Pai, que Jesus aceitou a morte de cruz, para salvar a cada um de nós. Mas Jesus ressuscitou por seu próprio poder e do alto da cruz derramou o Espírito Santo sobre toda a humanidade. Por isso a cruz é o sinal do cristão. Então a cruz, já iniciamos ali quase tudo aquilo que fazemos, né? Ao amanhecer, já persignamos com o sinal da cruz. Ao abençoar alguém, né?
faça o sinal da cruz. Ao entrar na igreja e assim por diante, a cruz faz parte da vida de um cristão. Então, não tem como, no dia do batismo, que é o nascimento de um novo filho de Deus, não já assinalar a fronte, a pessoa com essa cruz. Então, este é um símbolo. A cruz que nos remete a quem? A Jesus, que morreu para nos salvar, nos enviou também o poder do Espírito Santo. Depois, vamos passar pela palavra, que é palavra do quê? Palavra de quem? Palavra de Deus. Então, toda celebração batismal é acompanhada pela palavra de Cristo e de Deus. Existe uma liturgia batismal, várias leituras que remetem ao batismo. Leitura do Antigo Testamento, algum salmo, alguma leitura do Novo Testamento e o Evangelho. Então, não pode faltar a palavra de Deus na celebração do batismo. Outro símbolo é a luz que nós temos ali no dia do batismo, a presença do Círio Pascal. O que é o Círio Pascal? O Círio, ele é abençoado, consagrado, abençoado na celebração do sábado de Aleluia. E ele permanece todo o tempo da Páscoa ali do lado do altar ou do ambão. O símbolo do Círio é a presença de Jesus ressuscitado. A luz que dissipa as trevas, a cegueira que ilumina os corações daqueles que se abrem para a luz. Então não pode faltar a presença da luz no batismo, a presença do Círio. E interessante que outro símbolo também é a vela do batismo. Né? Alguns já têm a sua vela própria, mas a igreja já oferece a vela do batismo, aonde que o pai, na ausência do pai, o padrinho ou a madrinha, se não tiver padrinho, acende a vela no círio, exatamente simbolizando que é em Cristo que devemos acender a nossa fé, a nossa vida. É de Cristo que recebemos o fogo, a luz. Por isso que tem esse símbolo que clareia, que ilumina, que é a luz que emana da vela. Então, a luz sempre teve a mesma finalidade. Qual que é a finalidade da luz? Iluminar, tirar as pessoas da escuridão, indicar o caminho. A vela acesa no batismo significa que o cristão recebe a luz do mundo. A luz de Cristo ilumina por dentro, diferentemente da luz elétrica. Na antiguidade, o batismo era chamado de iluminação, pois por meio dele fomos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Qual que é a finalidade da luz? Iluminar, clarear. No meio de uma escuridão, quando a gente vê uma luz, a gente sabe aonde deve ir. Então, assim também é espiritualmente na nossa vida. Quando tudo parecer que está de cabeça virada, numa escuridão, numa cegueira total, quando a gente para e medita a presença de Jesus ressuscitado, a gente tem uma luz. Essa luz que é de dentro do coração de nós, que sai, porque nós somos batizados. Então, no batismo, é muito bonito este rito, que é o rito da luz. Então, você, no momento que estiver ali participando do batismo, vá meditando, vá pedindo para que essa criança nunca deixe essa luz da fé
que é de Cristo, ser apagada pelas dificuldades e as trevas do mundo. Vá pedindo que essa criança seja uma criança iluminada, que possa levar luz, paz, amor às outras pessoas. Então, isso que é participar do batismo, né? Em cada gesto, em cada rito, em cada símbolo, rezar com fé. Então, temos um dos símbolos, a luz. Um outro símbolo é o óleo. No batismo, primeiramente, usamos o óleo do batismo. O óleo do batismo que foi consagrado lá pelo senhor bispo. Também um outro óleo que usamos é o óleo do crisma, depois que a criança é batizada. Então, o óleo no batismo simboliza a luta contra o erro, a corrupção, a maldade, o crime e o pecado. Significa a disponibilidade total do corpo e do espírito para fazer repercutir a palavra e o exemplo do divino Mestre Jesus, que foi ungido pela força do alto, o Espírito de Deus, para fazer o bem. Óleo significa unção, é a proteção de Deus, é a luta do cristão contra o erro. O óleo, ele era usado e é usado também, né, muitas vezes, para a cura, né? E assim também o óleo dos enfermos, que não é usado aqui, né, só quando a pessoa está doente, né, e também quando pede este sacramento, o óleo é sinal de força, de luta. Quando os gladiadores, na época lá do início do cristianismo que existiam, eles passavam óleo no corpo para que o adversário não tivesse força de segurar. E aí a igreja compreendeu que o óleo também significa essa força, que o demônio não tem poder de segurar aqueles que são filhos de Deus, os ungidos por Deus. Então, por isso que no batismo, o óleo simboliza isso, a luta do cristão contra o erro, contra a maldade, contra o pecado, o seu demônio, né, que está disposto de corpo e alma a ser um seguidor de Jesus. Recebe de Jesus a força da unção do óleo do batismo e o óleo do crisma, que simboliza o Espírito Santo. Então, a criança, quem vai ser batizado, ele é ungido com o óleo do batismo no peito. Então, a criança é ungida com óleo no peito. Por que o peito? O peito é o centro, é onde bate o coração, né? Então, que o coração está ungido por Deus, protegido por Deus. Ele pulse para as coisas de Deus. O óleo do crisma é ungido na fronte, ou seja, na testa, em sinal de combate, de avanço, de prontidão, de disponibilidade para a luta. Então, é muito importante você conhecer bem este símbolo do óleo e também rezar quando ali o padre estiver ungindo o peito daquela criança, quando for ungido a fronte, pedir que cresça mais essa criança na luta de um bom cristão, que seja de fato, que é de fato ungida pela força do alto. Então, este é um dos símbolos do batismo, o óleo. E o símbolo que todos nós conhecemos e que não pode faltar no batismo é a água. O que a água simboliza? O que significa? A água no batismo simboliza vida nova, indispensável para a nossa sobrevivência e também, muitas vezes, de destruição. A água usada simboliza morte para o pecado e vida para a graça. É muito interessante esse simbolismo da água.
A pessoa não vive sem água, né? Morre de sede. Então a água é vida. Mas também se a pessoa cai num rio, num mar, não sabe nadar, onde tem muita água, morre. Então ela tem esses dois lados, de vida e de morte. E a igreja, quando compreende a água do batismo, é de fato uma morte, primeiramente para o pecado, e depois a água da morte se transforma em água da vida, porque ali emana a graça de Cristo. Por exemplo, quando o rito é feito numa piscina, né? Uma piscina onde a pessoa é mergulhada ali dentro da água, simbolizando a morte, e quando ela levanta, simboliza o nascimento. Então, a água é utilizada no batismo, simbolizando isto, uma vida nova, morrendo para o pecado e renascendo para a vida com Deus. E o mergulho, né, que eu já tinha falado há pouco. O mergulho é o ponto de partida da vida cristã. O cristão recebe a plenitude da vida em Cristo quando vive a fé e se enganja numa comunidade, participando de sua vida e missão. Quando somos batizados, estamos nascendo novamente no sentido de ser uma pessoa nova. Então, uma vez batizado, não é o fim, é o início de uma vida na fé, um crescimento na fé, e de forma especial dentro de uma comunidade. Se você frequenta uma comunidade aí, ou a catedral, ou uma comunidade de São José, São Gonçalo, ou seja, enganjar nessa comunidade, fazer parte, porque é ali que você vai ter um crescimento maior. Uma pessoa nova pelo batismo, mas que precisa dar continuidade. O batismo, o mergulho em Cristo, é o ponto de partida. Então, as crianças que vai ser batizada agora está dando a largada para o crescimento na fé. Por isso, precisa a participação na comunidade. Juntamente com quem? Com os pais e os padrinhos. Para isso que existem os padrinhos, para isso que existem os pais, para acompanhar esta criança na fé, na comunidade. Um outro símbolo do batismo é a veste branca. Significa estar revestido de Jesus Cristo. Vida nova, desafio de lutar para tornar o mundo mais humano e cristão. Esta veste simboliza também que a pessoa batizada vestiu-se de Cristo e que ressuscitou com ele. Normalmente as crianças são vestidas com roupinhas brancas, simbolizando essa vida nova, simbolizando a pureza, simbolizando a veste que Cristo está colocando sobre ela, que é a veste da graça, né? Diz São Paulo, né? Revestivos do homem novo, ou seja, um batizado é um novo cristão. Veja que ela é branca, simbolizando a pureza, né? Então, de fato, quando a pessoa recebe essa veste de Cristo, e nós, creio eu, você, somos batizados, também revestimos dessa veste. Mas o que atrapalha, ou podemos assim dizer, o que mancha a veste da nossa vida, da nossa pessoa? São os pecados, né? Então, os pecados é a sujeira da veste espiritual que recebemos no batismo. Mas o batismo dá a graça de redimirmos e voltar para o Senhor novamente. A misericórdia de Cristo é eterna. Cantamos assim, né? Eterna é a sua misericórdia. Então, no sacramento da confissão, é o momento de também procurar
limpar essa veste da nossa alma. Então, as crianças, uma vez batizado, pecado original eliminado, se é criancinha adulta, também os pecados pessoais, mas isso não quer dizer que ela não vai pecar novamente, que não vai sujar a veste. Então, ensinar as crianças de modo correto, né? De forma pedagógica, não com medo, né? Mas ensinar o que é pecado, ensinar o que é errado. Né? E nós também, adultos, sabemos o que é certo, sabemos os mandamentos de Deus, e a gente não procura a confissão. Então, a confissão é um momento de purificação. Estamos chegando agora no final do ano, o tempo do advento é um tempo propício para nós procurar a confissão. A igreja pede que pelo menos uma vez a cada ano, né? Se você é batizado, se você tem uma vida de cristão e ainda não procurou este sacramento, que devolve a brancura da alma quando se está arrependido, né? Faz uma boa confissão, é o momento propício agora no tempo do advento. Ou seja, todos nós recebemos essa veste branca, simbolizada pela roupa, mas a roupa de nada importa, né? É um símbolo, mas é a brancura da alma, né? Se não tem roupa branca, sem problema, mas é um símbolo, né? Para mostrar o quê? Que nós devemos sempre procurar estar em estado de graça, estar longe do pecado, né? Então, é um dos símbolos a veste branca. Um outro símbolo facultativo é o sal, o rito do sal, onde a mãe ali, né, coloca uma pitada de sal nos lábios da criança, lembrando aquela passagem bíblica na qual Jesus diz: vós sois o sal da terra. O sal significa purificação e a virtude da temperança. Que a criança torne sal da terra, ou seja, que dê sabor, gosto no mundo, sendo uma testemunha do amor de Cristo. Então, este é um rito facultativo, ou seja, não precisa ter o sal. Mas, em alguns ritos, alguns padres utilizam, onde a mãe coloca um pouquinho na boca da criança, sal abençoado, né? Porque Jesus disse: sede luz do mundo e sal da terra. A luz recebeu lá no símbolo da vela. E o sal, um símbolo aqui propriamente deste gosto, da virtude da temperança. O que é temperança? Né? O sal, ele tempera, ele coloca um equilíbrio. Né? Uma comida sem sal é muito ruim. Também uma comida com muito sal é muito ruim. Então, é essa temperança, né? Este bom sabor no mundo que é ser filho de Deus. Então, é um rito que se utiliza no batismo. O outro rito é o éfata, né? Dentro da celebração do sacramento do batismo, há um pequeno rito também facultativo, denominado de éfata, que consiste no ato do celebrante tocar os ouvidos e a boca da criança e dizer: o Senhor Jesus, que fez os surdos ouvir e os mudos falar, te conceda que possas logo ouvir sua palavra e professar a fé para o louvor e glória de Deus Pai. Em algumas dioceses, esse rito é feito ao longo da caminhada catequética da criança com o intuito de enfatizar o simbolismo desse gesto. Éfata é uma palavra de origem hebraica que significa abra-te. Né? Então, o padre toca o ouvido e a boca da criança dizendo esta palavra éfata, que quer dizer abra-te. Os ouvidos das crianças possam se abrirem para a palavra de Deus. Que a boca das crianças possa anunciar a palavra e o amor de Jesus para as outras pessoas. Então, é um rito também muito importante, mas
facultativo, né? Pode ou não ser usado. E no final, a bênção, né? Os pais têm a missão sagrada na terra, pois deles dependem a geração e a educação dos filhos de Deus. Eles agora, pela graça do batismo, juntamente com os padrinhos, são os primeiros mensageiros de Deus na vida dos filhos e afilhados, sobre os quais tem o poder de atrair as dádivas de Deus. Não importa qual seja a idade do filho, ele sempre deve pedir a bênção de seus pais e padrinhos. Então, é uma tradição católica, válida, importante, pedir a bênção. Os pais têm a grande missão de abençoar os filhos. Os padrinhos também, porque são os segundos pais das crianças. Então, são os mensageiros de Deus. Então, não importa se o filho tiver lá com 70, 80 anos, mas se a mãe e se o pai estiver vivo, e os padrinhos também, tem que pedir a bênção. E o que se fala? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Então, aqui temos uma figurinha, né? Bença mãe, bença pai. Antigamente você até beijava as mãos dos pais, né? Não era pegar na mão igual hoje, cumprimenta qualquer um, não. Às vezes nem pega na mão, né? Então, é uma tradição que deve ser muito valorizada dentro das famílias, que é o respeito dos filhos para com os pais. Também dos pais para com os filhos, os padrinhos e o padre também, né? Ensinar a tomar a bênção do padre. Pois bem, então este foi alguns ritos simbólicos que tem no batismo que remete a algo espiritual. Então, tanto o sal, a palavra, a cruz, o óleo, a vela, a bênção. Então, quando chegar o dia da celebração do batismo, não fica voando, perdido, sem saber o que está acontecendo. A formação é para isso, para conhecer um pouquinho, né? Então, vamos ver agora a celebração do batismo. Como que é? É algo bagunçado, sem início, sem fim, aleatório, ou é algo organizado dentro de um rito? Então, a celebração do batismo é organizado no rito. Pode ser dentro ou fora da missa, né? Pode o padre, por exemplo, se é muitas crianças, não dá para fazer dentro da missa porque vai demorar, né? Pode fazer ali alguns ritos de introdução, apresentar, tudo mais, e depois terminar após a missa. Mas se é poucos, pode ser fora da missa também, ou dentro dela. Como que começa o rito? Primeiro é a acolhida. O celebrante saúda os pais e padrinhos, mostrando a alegria que a igreja sente em recebê-los como seus membros. Os candidatos são apresentados ao batismo, né? Então, o padre acolhe os padrinhos, os pais, a alegria que é dessa criança estar nascendo para Deus e para a igreja. E depois vem o diálogo, né? Uma conversa entre o padre, os pais e os padrinhos. Primeiro pergunta aos pais e padrinhos o que eles estão pedindo à igreja por seus filhos. Veja que não é a igreja que está oferecendo, é vocês que vieram até a igreja pedir o quê? Tem que responder em alto e bom som, bem alto, né? Para dizer assim, o batismo. Então, o que vocês estão pedindo para a igreja? Está pedindo o que para a igreja? Tem que dizer o batismo. Depois vem outras perguntas. Estão dispostos a educar o filho ou afilhado, quando for perguntado para os padrinhos, na fé da igreja, seguindo os passos de Jesus? Dizer sim.
Então, é a resposta. Primeira, o batismo que vocês estão pedindo para a igreja. Depois, dizer sim. É triste quando o padre pergunta e ninguém sabe responder. Então, pelo amor de Deus, o padre está perguntando, responde alto. O batismo, pergunta para os pais, né? Querem educar o filho na fé da igreja, nos mandamentos de Jesus, Sim. Não ficar com boca fechada, porque se não responde é porque não está pedindo e nem quer, né? Então, participar bem desse diálogo aqui. Depois, como eu já falei, o sinal da cruz. O celebrante acolhe fazendo o sinal da cruz na testa as pessoas que vão ser batizadas. Depois, os pais e padrinhos fazem a mesma coisa. O sinal da cruz nos torna iguais, né? Pais e padrinhos, né? Padrinho de consagração? Não, né? Madrinha e padrinho de consagração vai ser só na hora da consagração a Nossa Senhora. Né? Agora, madrinhas de batismo que fazem o sinal da cruz. Depois, não é tio, na avó, aí Deus me livre. Então, preste atenção. Quem que vai fazer o sinal da cruz? Padre, primeiramente, depois os pais, se estiver ali, pai e mãe, né? Depois o padrinho e a madrinha, se estiver ali. Né? Não é para tio, tia, vir fazer sinal da cruz, não. A palavra de Deus. Se já participou da missa, pronto, o padre só vai ler o evangelho. Então, lendo o evangelho já basta, porque já participou da missa. Agora, quando chega atrasado, aí tem que ler de novo. Então, vai ler outras leituras. Primeira leitura, um salmo, uma segunda leitura, se possível, e um evangelho. Conforme o caso, só o evangelho. Depois vem a homilia, as preces, a invocação dos santos, a unção no peito com o óleo do batismo, né? Então, esta é o momento da palavra. Primeiro a palavra de Deus, vem a homilia, depois as preces para essas crianças, a invocação dos santos, né, para que possa rogar, interceder a Deus por essas crianças e também pelos pais e padrinhos. E aí a primeira unção, que é a unção no peito da criança com óleo do batismo. Depois da unção do óleo, vem a bênção sobre a água. Então, a bênção na água mostra o valor que ela tem, também é abençoada para uma finalidade. Uma bênção diferente de você chegar com uma garrafinha de água e dizer, padre, abençoa essa água para mim. Não, a água do batismo tem uma bênção especial, né? É essa água ali. Conforme muita quantidade, pode ir renovando a água, né? A quantidade de crianças. Então, o valor dessa bênção, ela é comprida, é grande, mas é muito bonita. Tem a resposta também, dizer, fontes do Senhor, bendizei o Senhor, para que fique uma forma bonita de diálogo, né? Não só o padre rezando, né? Quando faz a oração, vocês respondem, fontes do Senhor, bendizei o Senhor. Presta atenção na bênção, ela é uma das bênçãos mais bonitas que tem no ritual, que é a bênção da água do batismo. Depois, os pais e padrinhos vão fazer as promessas do batismo. Então veja que não é depois da bênção da água que já vai batizar. Não, benzeu a água, depois os padrinhos, os pais, vão fazer a promessa. Que é a promessa? A maioria sabe. Eu não cumpri minha promessa. Mas essa aqui vocês têm que cumprir. A igreja está confiando. Então, o padre vai fazer 3 perguntas. Vocês renunciam ao pecado, à desunião e ao demônio? Aí tem que responder bem alto, renuncio. Né? O que é renunciar? É não fazer parte disso. É não procurar a desunião.
é não procurar Satanás, as maldades dele, e não procurar o pecado. A criança ali, pequenininha, não tem pecado pessoais? Não tem. Mas os pais e os padrinhos estão prometendo renunciar ao pecado, à desunião e ao demônio. E depois, outras 3 perguntas sobre a fé da igreja. Vocês creem em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, papapá, em Jesus Cristo? Sim, creio, creio. Aí o padre no final pergunta: vocês, esta é a nossa fé, que da igreja recebemos, a fé do creio, e nós professamos, razão de nossa alegria. Demos graças a Deus. E aí o padre pergunta aos pais e padrinhos: vocês querem que as crianças, essas crianças, sejam batizadas na fé que acabamos de professar? O que vocês vão responder? Não. Sim, queremos. Então, eu vou batizar a criança. Então, aí começa o batismo. Então, o celebrante derrama água na cabeça de quem está sendo batizado, dizendo a fórmula: eu te batizo em nome do Pai, né? Primeira ablução da água, e do Filho, segunda ablução da água, e do Espírito Santo, terceira ablução da água. Todos batem palmas, porque é uma grande alegria, né? É o nascimento, é o ápice da celebração do batismo, este momento. E aí vem os ritos complementares. A veste branca, o padre vai fazer uma oração, vem a vela, na qual o padrinho, ou primeiramente o pai, né? Se o pai não tiver, o padrinho acende a vela do batismo lá no círio. A vela já vai estar ali com coroinha, com alguém da pastoral. Depois, se tiver o rito do sal, no rito do éfata, a bênção, né, sobre os pais e padrinhos. Também os padrinhos e os pais vão dizer para os seus filhos a bênção, Deus te abençoe, né? E aí vem a consagração a Nossa Senhora. Então, se tem madrinha, se tem padrinho de consagração a Nossa Senhora, pode pegar a criança. Se a criança não quiser ir no colo, vai com quem está com a criança, diante da imagem de Nossa Senhora, e ali o padre faz a consagração a Maria, mãe de Jesus. Depois da consagração, a despedida, né? A despedida, vão em paz, o Senhor vos acompanhe. Tira uma foto oficial com os pais e padrinhos, né? Para ficar como registro, como registrado, e depois já vem outra família, né? Se tiver outros batizados. Aí, porque se for chamar todo mundo para tirar foto, aí só depois, né? Aí depois que todo mundo tirou foto, e se quer vir com tio, com tia, com a avó, papapá, vem. Mas a foto oficial é o pai, a mãe, padrinho, madrinha, o padre e a criança, né? Para deixar registrado, e já pega a lembrancinha do batismo. A lembrancinha já recebe ali. A certidão do batismo, se quiser depois, né? Procura a secretaria para pegar a certidão de batismo. Mas já fica registrado, né? Se a criança futuramente crescer, papapá, quer casar, o que, já tem na secretaria. Mas se você quer ter em casa, depois você procura a secretaria para pegar, emitir a certidão de batismo. Então, praticamente é isso. Ou seja, é o rito do batismo. Tem início, meio e fim. Agora, algumas dicas práticas
para os pais e padrinhos para evitar certos transtornos na hora da celebração do batismo. Algumas dicas para vocês. As mães, por favor, procurem em casa alimentar bem a criança, a fim de que não fique chorando na hora da celebração. Muitas vezes as crianças choram porque está com fome, não deu de mamar, ou não sei lá o que, se é maiorzinha, não deu comida, né? Então, a mãe, o pai, sei lá, que está com a criança, a avó, não sei, alimenta bem a criança. E muitas crianças choram porque estão com fome e sede. O choro não é o problema. O padre não liga se a criança chora porque é natural, mas algumas coisas podem ser feitas, né? Mas desde que os pais e padrinhos prestem atenção na celebração. O que é triste? Quando os pais e padrinhos ficam olhando para a criança que está ali chorando, papapá, e não prestam atenção nessa beleza que é o rito da celebração. Você viu aí o tanto de símbolos, como que tem que falar, tem que responder, participar. Então, muitas vezes, fica olhando ali para a criança, porque a criança está chorando, papapá. Então, isso que, às vezes, o padre pode ficar meio estressado, né? Não com a criança, não com o choro, porque isso é natural. Mas se os pais e padrinhos ficam dispersos, não participam, a gente fica triste, né? Então, para evitar muitas vezes que as crianças choram, procure aí as mães, os pais, alimentar bem a criança, dar água, né? Antes do batismo, né? Se for possível, né? Na hora ali, pode dar de mamar, né? Mas vamos fazer antes, né? Na hora do batismo, se a criança estranhar o colo da madrinha ou do padrinho, porque tradicionalmente é a madrinha ou o padrinho que segura ali a criança e a bacia, né? Normalmente a madrinha segura a criança e o padrinho, se tiver, segura a bacia, né? Mas se a criança não fica no colo da madrinha, pelo amor de Deus, não vai forçar a criança, né? Aí a mãe pega a criança e segura sem problema nenhum. É comum a criança chorar na hora que for derramar o batismo ali, na hora do batismo, né? Não se preocupe com isso. Mas se a criança está esperneando por causa que está no colo de um desconhecido, da madrinha ou do padrinho, a mãe pode muito bem segurar, né? Sem problema nenhum. Deem atenção ao que está celebrando e não fiquem comentando ou conversando, atrapalhando a beleza do batismo. O batismo é bonito, e às vezes muitas pessoas passam despercebido, porque fica conversando, não dá atenção, não presta atenção naquilo que está sendo falado. Então eu peço, participem ativamente, respondendo em alta voz. O padre fala, responda, um batismo, sim, fontes do Senhor, bendizei o Senhor, e outras orações. É bonito quando se está participando, né? Agora, se não responde, não canta, não... é estranho, né? São padre falando. Então, participe ativamente do batismo, né? Procure conhecer bem a celebração do batismo, né? Vocês já conhecem agora, depois dessa formação. E não só conhecer, mas viver cada momento com fé e amor, prestando atenção aos gestos e símbolos, a bênção da água, a vela, o óleo, a veste branca, o sal. Então, vocês conhecem agora o que significa tudo isso, né? Então, na hora que estiver ali realizando, participe com fé. Viva aquele momento com muita fé e amor. Pais e padrinhos, preparem-se espiritualmente com orações e peçam a luz de Deus sobre a criança. A gente precisa estar preparado antes, durante a celebração.
né? Então, como que vai ser a preparação para o dia do batismo? Não sei se já marcou, se já marcou. Então, reza um terço pela criança, pelos pais, pelos padrinhos. Se puderem, pais e padrinhos rezarem junto um terço, os pais rezar junto um terço um dia antes do dia do batizado, ou ir na igreja, chegar antes, né? Ir diante de Jesus no sacrário e alegrar, porque vai ser um grande dia, o dia do batismo. Então, preparar espiritualmente. Não é chegar atrasado na correria, demorar 1 hora para arrumar a criança, para tomar banho, ficar 1 hora diante do espelho, dentro do banheiro. Não. Na simplicidade, primeiramente as coisas de Deus, né? E o resto por preocupa não. Então, eu peço que prepare-se espiritualmente, com orações e também com gestos concretos, né? Se o seu filho já é maiorzinho, né, já é grandinho, a menina, o menino, explica para ele o que vai acontecer. Mostre que também você já foi batizado. Olha, meu filho, hoje você vai receber o batismo, a graça de Deus, vai se tornar filho de Deus. O pai, a mãe está muito feliz, o padrinho, a madrinha está muito feliz. Então, se os filhos já é grandinho, ele já entende o que é A, o que é B, então tem que explicar para eles o que vai acontecer. Pais e padrinhos, chegue com certa antecedência à cerimônia, conforme o acordado. No mínimo, 30 minutos antes. Né? Então, marcou o horário, é o horário, o padre vai estar lá. Agora, se o padrinho está não sei na onde, a mãe está não sei na onde, não chegou ainda, se é um batismo com várias pessoas, deu a hora, já estou iniciando. Né? Então, chegue em antecedência, procure os bancos da frente. Em alguns lugares vão estar selecionados, mas se não tiver, já senta lá na frente, pais e padrinhos, os convidados senta lá para o fundo. Né? Então, é isso. Chegue na hora, combinada. Quando o batismo estiver marcado para depois ou dentro da missa, chega na missa para participar, né? Então, se vai ser na missa, aí sim que não pode chegar atrasado, né? Tem que chegar para participar da procissão de entrada, o padre fazer as perguntas, né? Aí, se é depois da missa, também chega para participar da missa, para ouvir a palavra de Deus, fazer alguns ritos de introdução, né? Os ritos iniciais e a apresentação na comunidade já é feita ali durante a missa. Durante a celebração, evite ficar preocupado com as fotos e as filmagens, fazendo pose para foto, né? Ou outro detalhe distrativo que faça tumultuar a celebração. Então, as fotos é um grande problema, tanto de batismo como de casamento, que precisa ficar fazendo pose para vela, pose na hora que vai ungir, pose na... Não, naturalmente. A foto fica muito bonita quando é algo natural. Fica preocupado com foto. Pode tirar? Pode. Mas não se distraia, presta atenção na celebração, no rito em si, né? Outra dica também importante: evite vestir a criança com roupas muito apertadas. Ainda mais nesse calorão aqui de Mato Grosso, você coloca um negócio apertado, como que está aqui o Fresno do Padre, né? Então, a criança vai chorar, vai ficar agoniada, tá com fome, tá com roupa apertada até o pescoço, até aqui, né? Então, de modo que seja difícil para a unção com óleo no peito. Aí, quando chega o momento do rito no óleo do peito, é aquele sacrifício para desabotoar. Né? Então, coloca uma roupa normal, branca, mas sem aperto, né?
Se prepare bem para isso. Evita negócio de gorro na cabeça, enfeite na cabeça, que na hora ali que vai derramar água, tá aquele negócio atrapalhando, né? Para enxugar a cabeça. Então, evite isso, né? Não faça um palhacinho a sua criança para o dia do batismo, não. Coisa simples, né? Que seja bonito, de fato, né? Mas não enfeite demais, não. E outra coisa importante, levar na secretaria, que está até grande aqui, ó, com antecedência. Tem gente que vai batizar no sábado, está levando documento na sexta. Os documentos necessários para o registro do batismo. Já procura esses documentos logo, né? Principalmente dos padrinhos que precisam de batistério, aí não sabe aonde foi batizado, não perdeu, não sei o quê. Então, já corre antes, né? Corre com antecedência, já leva na secretaria. Quais são, padre, os documentos necessários para o registro do batismo? Vamos lá. Primeiro, cópia da certidão de nascimento da criança. Depois, se os padrinhos forem solteiros, né? Ou seja, mora com outra pessoa, cópia do RG e do batistério. Isso é os padrinhos, tá? Não é os pais, não. Então, se são solteiros, cópia do RG e do batistério. Porque a certidão de nascimento já vem o nome do pai e da mãe, e o registro acompanha o nome dos pais da criança. Mas os padrinhos, para registrar o batismo, precisa da cópia do RG. Por quê? Por causa da questão do nome, para não colocar nome errado. Então, ali, olha ali o RG, vê o nome certinho, ou, sei lá, identidade, né? Olha o nome certinho. E do batistério, porque para ser padrinho precisa ser batizado. Né? Como que vai batizar sem ser batizado? Então, esses são os documentos dos padrinhos se forem solteiros. Se os padrinhos forem casados na igreja, cópia do certidão de casamento religioso. Os padrinhos. Os pais não precisam. Né? Os padrinhos, se forem casados na igreja, cópia de certidão de casamento religioso. Ah, padre, sou casado só no civil. Não, para nós não interessa civil aqui. Né? Tem alguns casos que o padre, porque não pode ser padrinho, né? Se não são casados na igreja. Mas em alguns casos o padre autoriza, porque confia que vai casar, ou porque não sei o quê. Precisa conversar com o padre. Mas se não são casados na igreja, RG e batistério. Se são casados, cópia da certidão de casamento. Perdão, os padrinhos. Depois, o certificado do curso de preparação de pais e padrinhos. Eu vou estar emitindo hoje mesmo, talvez, né? Hoje eu vou estar mandando lá no grupo o certificado. Então, leva também na secretaria isso aí. Se os pais moram em outra cidade, por exemplo, Pato Marcos, Jauru, não sei na onde, e querem batizar aqui na nossa paróquia, precisa da autorização da paróquia onde residem e também o certificado do curso. Isso para os pais. Se mora lá no Japão, quer batizar aqui na nossa paróquia, precisa ir lá na paróquia do Japão, pegar com o padre a autorização. Padrinhos, o padre Jair disse que não precisa, né? Algumas paróquias pedem até dos padrinhos, mas ele disse que não precisa. O custo, né? Porque tem questão de vela, tem questão de óleo, tem outras questões também que gasta energia que está ali. Então, se cobra uma pequena contribuição de R$ 100. Mas não quer dizer que você tem que dar R$ 100. Você pode dar 200, 300, 400, 500, né? Não tem problema nenhum. Mas o valor é R$ 100. Padre, a situação está apertada, não sei o quê. Pode ser 50, pode ser 70. Aí tem que conversar com o padre, né? Se está tão apertado assim mesmo, né?
mas é R$ 100, né, o valor. Então, se for para mais ou para menos, pode conversar com o padre, né? Padre, olha, é R$ 100, mas eu quero dar 150, quero dar 200. Beleza, não tem problema nenhum. Padre, a situação está difícil, tive que gastar, não sei o quê. Pode ser 80, pode ser 50. Aí tem que conversar com o padre, para mais ou para menos. Pode ser pago através do Pix, né? Tem lá o Pix da paróquia, envia o comprovante com o nome da paróquia. Eu já mandei o nome o número lá do telefone da catedral, no grupo já mandei. Pode ser TED, pode ser dinheiro. Quando for dinheiro, o Pix, você levando os seus documentos lá na secretaria, já pode fazer o pagamento, né? Então, levem antecipadamente esses documentos na secretaria. E, por favor, não cheguem atrasado no dia do santo batismo. Muito bem, então estas são as recomendações, as questões práticas, mas agora vamos para a parte de propósito. Depois de tudo isso que foi visto nessa série de 4 encontros, né, você tem que tirar um propósito para a sua vida, né? A finalidade dessa preparação não é você receber o certificado. A finalidade é que você pudesse abrir os olhos, o coração, para o compromisso que é o santo batismo. Não é só batizar, é fácil, né? Mas o que vem depois no batismo? O que essa preparação, este curso trouxe para a sua vida? Então, como propósitos aqui, vou dar algumas dicas, né? Para avançar na fé e nessa missão. Primeiramente, agradecer a Deus por ter sido batizado. Você já agradeceu a Deus por ser batizado? Agradeceu seus pais, ou padrinho, madrinha? Você lembra o dia em que você foi batizado? Que é um outro nascimento. Por que a gente lembra o dia do nosso aniversário? Porque os nossos pais e padrinhos, porque os nossos pais, amigos, sempre falam, você nasceu, tá? Vamos fazer um bolinho, vamos fazer, né? Então, os padrinhos e os pais têm que lembrar o dia que a sua criança foi batizada. Tem que celebrar no dia? Tem. Fraternizar. E chegou no ano que vem, padrinho, madrinha principalmente, olha, parabéns para você, você nasceu para Deus. Hoje é o dia do seu batizado. Infelizmente, muitos nem sabem o dia que foi batizado. Celebrar com fé. Primeiramente, fé. Depois, tomar consciência de que o batismo impõe a exigência cristã de conservar e crescer na vida da graça, cumprindo fielmente os mandamentos da lei de Deus e da igreja. É o momento de revisar a sua vida diante dos mandamentos de Deus, diante dos mandamentos da igreja. Será que eu estou fazendo um bom caminho para ser um testemunho para essa criança? Para esse bebê, ou adulto, ou jovem, sei lá, que vai ser batizado? Então tem que tocar a consciência. Essa também é uma das finalidades desta preparação. Depois, ensinar as crianças a tomar a bênção. Ensinar desde pequenininho. Toma a bênção do pai, da mãe, do padrinho, da madrinha, do padre. Porque agora vocês, padrinhos, estão de forma espiritual unidos a esta família, desta criança. Ensinar orações, né? Então, a missão do pai, da mãe, dos padrinhos é ensinar a criança a rezar. Não é ensinar a xingar, ensinar a dançar, ensinar a beber. É isso não. Os padrinhos não é para isso. É para transmitir a fé. Ensinar orações pequenas e também rezar pelas crianças. E, por fim, dar o exemplo. Ser testemunha da fé
para os filhos e afilhados participando da igreja. Eu acho que este é o sonho de todo padre que deseja, quando uma criança é batizada, que os pais e padrinhos pelo menos vão à missa. Aí tem padrinho que só vai no dia do batizado, pai só no dia do batizado. Por isso que muitas vezes nós não autorizamos todos os batismos, porque não tem vida de comunidade, a gente não vê o rosto, a gente nem vê a criança, só vê a criança no dia do batismo. Então é triste, né? Então, dar o exemplo, pais e padrinhos. E aí, dou por encerrado aqui este curso com esta oração de agradecimento, pedindo a Deus que abençoe vocês, abençoe essas crianças. Por isso, vamos rezar juntos, meus irmãos, esta oração com muita fé. Vocês podem acompanhar aí e também rezar junto comigo. Oração de agradecimento. Deus, obrigado por tudo. Obrigado por esta preparação de pais e padrinhos. Abençoai as crianças, pais, padrinhos e os padres da nossa paróquia, que nunca sintam desamparados na missão de ser igreja seguidora de Jesus Cristo. Permaneceis sempre ao nosso lado nos momentos mais alegres e também difíceis, dando força, coragem e perseverança no seu amor de Pai. Obrigado, Senhor, pelo nascimento espiritual do meu filho, minha filha, afilhado, afilhada, que através desse santo batismo cresça em idade, sabedoria e graça diante de Deus e da Igreja. Obrigado pela consciência que tenho do meu batismo e perdoai, Senhor, se não tenho dado um bom testemunho de Cristo. Proponho-me de tudo fazer nesta vida para ser uma luz para esta criança. Mas isso depende unicamente de ti, e que um dia todos possam enxergar que sem ti não somos nada. Assim seja. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou, a piedade divina sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Então, o que vimos hoje foi os símbolos, batismo, a celebração em si do batismo e algumas dicas práticas e os documentos e o propósito que vocês espero que assumam depois do batismo. Nas águas do batismo renasci na luz do Senhor.